Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Full Stack. Nessa aula eu vou falar sobre a responsabilidade única, que é o S do Solid, o Single Responsibility. Eu tenho certeza absoluta que a maneira que eu vou dar essa aula, que eu vou fazer você entender a responsabilidade única, você não viu até hoje. Então, essa aula vale o seu like. E claro, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Então fica até o final dessa aula, porque você não vai se arrepender. Você vai aprender coisas que vão fazer total diferença na sua vida de programador PHP. Isso eu te garanto. E também para dar aquela moral pro canal, né? Aumentando assim o tempo de retenção da aula. E aumentando o tempo de retenção da aula, ela vai ser recomendada para mais pessoas. Então vamos lá. Antes de partir para o conteúdo da aula, eu quero dizer o seguinte, que meu intuito com essa aula é te ajudar a entender como funciona a responsabilidade única, é claro. E tentando te ajudar a criar classes melhores. Tirando a carga dos seus ombros de ficar sempre pensando se essa classe ela está correta, se realmente está fazendo uma só coisa. Então, nesse parágrafo, eu quis dizer o seguinte, que o meu intuito com essa aula, claro, é te ajudar a entender a responsabilidade única, e você entendendo a responsabilidade única, você vai escrever classes melhores, que é o intuito aqui dessa aula, te ajudar a criar classes melhores, porque você entendendo a responsabilidade única, você escreve classes melhores. E eu quero tirar a carga dos seus ombros de ficar sempre pensando se essa classe está correta ou não, se ela está fazendo somente uma coisa ou não, porque eu percebo que quem está entendendo agora os princípios do Solid, começa a escrever as classes e começa a pensar o seguinte, putz, será que essa classe aqui ela está fazendo somente uma coisa? Será que eu estou fazendo certo? Será que está obedecendo o princípio do aberto e fechado? Meu Deus do céu, e aí? Então eu quero meio que tirar da sua cabeça É que eu percebo que muitas pessoas ficam meio que bitoladas com isso. Só escreve a classe se realmente ela fizer somente uma coisa, se você tiver certeza absoluta que ela faz somente uma coisa. Mas não é bem assim. Olha só. Quero que ao final dessa aula você fique mais confiante em criar suas classes, sem ficar bitolado com a responsabilidade única. Então muitas pessoas ficam muito bitoladas com o S do Solid, ou com o Solid inteiro. Cria a classe e fala, meu Deus do céu, essa classe... ela está fazendo muita coisa, não está? Estou fazendo errado. Então eu quero meio que tirar da sua cabeça, eu quero te desbitolar sobre a responsabilidade única. Se depois dessa aula você não entender ainda o que é a responsabilidade única, espero que pelo menos você consiga escrever classes melhores. Então, se no final da aula você não entendeu de fato o que é a responsabilidade única, eu quero que pelo menos você consiga escrever classes melhores, que você aproveite alguma coisa para escrever classes melhores. Então, a responsabilidade única ela diz o seguinte. There should never be more than one reason for a class to change. Então, não deve ter mais de uma razão para uma classe ser alterada, para uma classe mudar. Claro, porque se você começar a mudar muito a classe, quer dizer que ela faz mais de uma coisa. Mas isso aqui é meio vago ainda, né? Muito vago. Assim como muitas coisas na programação, a responsabilidade única não é uma coisa objetiva. Você olha para a classe e fala, opa, essa classe aqui, ela tem somente uma responsabilidade. Quer dizer, algumas vezes tem como fazer isso, uma classe com somente um método, mas na maioria das vezes não é dessa maneira. Então, muitas coisas na programação não são coisas objetivas, que você olha e fala, opa, é isso. A responsabilidade única é uma delas. Você não olha para uma classe e fala, essa classe aqui, ela tem somente uma coisa. Quer dizer, ela faz somente uma coisa. Ela tem somente uma funcionalidade. Não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa tão fácil assim. A não ser, claro, que a classe tenha somente um método. E não ache que você vai conseguir escrever uma classe com somente uma responsabilidade de primeira. Na vida real, você vai escrever, analisar, vai meditar, vai reescrever, pensar mais, refatorar de novo, até ter a classe o mais próximo possível de ter somente uma funcionalidade. Por que eu falo o mais próximo possível de ter somente uma funcionalidade? Não falei aqui de ter somente uma funcionalidade, eu coloquei aqui o próximo possível. Por quê? Porque seria meio que hipócrita da minha parte eu falar para você escrever todas as suas classes com somente uma responsabilidade, sendo que se você olhar os meus cursos, eu não faço isso. Eu tento chegar o mais próximo possível de ter somente uma responsabilidade, mas como você vai ver no restante dessa aula, isso não é uma coisa tão objetiva, que você olha e fala, ahá, essa classe ela tem somente uma funcionalidade, ela tem somente uma responsabilidade. Esse princípio não quer dizer que a classe vai ter somente um método, porque quando nós escutamos responsabilidade única, pensamos somente um método. Não é bem assim. Então,
uma classe que tem somente uma responsabilidade não quer dizer que é uma classe que tem somente um método. Não tem nada a ver. Mas que a classe vai ter somente uma funcionalidade. E é aí que a coisa pega. Porque, que nem falei para você, não é uma coisa tão objetiva que você olha e fala, pronto, essa classe aqui, ela faz somente uma coisa. Então, é aí que a coisa pega, de você identificar quando que uma classe ela faz somente uma coisa ou não. Isso é um pouco meio nebuloso para entender. Então, uma classe com responsabilidade única, ela tende a ser uma classe menor. Olha só um conceito aqui. Ela tende a ser uma classe menor e mais simples e com reuso mais fácil. Ainda está meio nebuloso. Você pode pensar em várias classes que têm essas características e que não fazem somente uma coisa. Por exemplo, se eu criar uma classe que envia um e-mail e faz checkout, é uma classe que eu posso criar, sei lá, uns 4 métodos. Eu posso, sei lá, tentar utilizar em vários lugares, mas não faz somente uma coisa. Então ainda não é uma coisa assim tão clara. E agora eu vou tentar clarear um pouquinho as coisas para você. Eu acho que você já viu o termo coesão alguma vez na sua vida de programador. E nesse mundo, quer dizer que uma classe deve ser criada para somente um fim. O mundo que eu falo é da programação, é aqui do PHP, onde seus métodos são criados para somente uma funcionalidade. Todos os métodos têm que ser coesos, cooperarem para chegar a uma funcionalidade. Vou ler de novo. Acho que você já viu o termo coesão alguma vez na sua vida de programador. E nesse mundo, ela quer dizer que uma classe deve ser criada para somente um fim. Deve ser criada para fazer somente uma coisa. Então, uma classe coesa é uma classe que tem responsabilidade única, onde seus métodos são criados para somente uma funcionalidade. Todos os métodos têm que ser coesos, cooperarem para chegar a uma funcionalidade, a uma finalidade. Então, todos os métodos de uma classe eles têm que cooperar entre eles para chegar a uma finalidade. Então, uma classe ela tem que ter uma finalidade. Então, se eu criar uma classe que envia e-mail, que faz checkout, que, sei lá, faz qualquer outra coisa junto, que eu vou entuchando coisa na classe, qual que é a finalidade dessa classe? Você não consegue falar. Então, aí é um bom indício que a classe não tem uma responsabilidade única. Tudo em uma determinada coisa coopera para um só resultado. Ou seja, todos os métodos cooperarem para somente um resultado. Quem dera fosse simples assim, né? Fosse fácil assim. Então, a coesão quer dizer que tudo em uma determinada coisa coopera para um só resultado. Ou seja, todos os métodos, partindo agora para a programação, todos os métodos cooperam para somente um resultado. Mas ainda não está tão claro assim o que é a responsabilidade única. Está ficando mais claro, mas não ainda tão simples assim. Como eu disse, isso não é objetivo. Por exemplo, em uma classe, pensa comigo agora. Medita agora comigo um pouquinho. Por exemplo, uma classe de shopping cart, de carrinho de compras. O que seria a sua única funcionalidade? Pensa aí. O que é uma única funcionalidade para um carrinho de compras? Seria adicionar o produto no carrinho? Seria limpar o carrinho? Seria calcular o total de produtos do carrinho? Seria também adicionar o produto do carrinho lá no banco de dados, caso tenha essa funcionalidade? Então, o que é a responsabilidade única nesse shopping cart aqui? Viu como é meio nebuloso, não é objetivo? Se eu criar uma classe de shopping cart e falar que essa classe tem somente uma responsabilidade, outra pessoa que vai pegar, ela vai falar, não, isso aqui não tem uma responsabilidade única não. Isso aqui eu posso colocar em uma outra classe. E uma outra pessoa pode concordar comigo, fala isso mesmo, essa classe aqui ela tem somente uma responsabilidade. Então não é uma coisa objetiva. Então tira esse negócio dos seus ombros, esse peso dos seus ombros de achar que quando você cria uma classe, você vai saber na hora se tem somente uma responsabilidade ou não. Para de ficar bitolado de achar que minha classe aqui não está fazendo uma responsabilidade única. Cria a sua classe, primeiro, chegando o mais próximo possível da responsabilidade única. Daí com o tempo você vai pensando, vai meditando sobre ela, vai vendo, vai falando, isso aqui eu posso tirar, isso aqui eu posso colocar em outra classe. Mas primeiro crie, chegando o mais próximo possível da responsabilidade única. Mas, que nem eu falei para você, não é uma coisa tão objetiva assim, não é tão fácil. Então, sempre crie suas classes chegando o mais próximo possível do que você acha que é a responsabilidade única. Vamos lá, um exemplo, como que eu vou dizer? Como que chama? Uma analogia legal que eu gosto de falar, que eu gosto de pensar a respeito de coesão é o seguinte.
Pense na sua mão. A sua mão é feita aqui, da palma da mão, e é feito dos dedos. Então, a sua mão, ela é coesa ou não? É estranho, né? Ela é, por quê? Porque a sua mão, ela coopera, todos os elementos da sua mão, ela coopera para fazer uma ação. Por exemplo, se eu quiser pegar essa caneca aqui, ó, essa caneca aqui. Todos os meus dedos, eles cooperam para uma finalidade, para uma funcionalidade, que é pegar a caneca. Então, todos os meus dedos cooperam para uma finalidade, que é pegar essa caneca. Se eu quiser pegar agora esse livro aqui, ó, todos os meus dedos, eles cooperam para pegar um livro de uma outra maneira. Então, eu gosto de pensar que uma classe é a palma da minha mão e os métodos são os dedos. Os métodos cooperam para uma finalidade. Fazendo essa analogia fica um pouco mais claro, mas ainda não tão claro assim. Então, eu pesquisei no Google a respeito de coesão, o significado de coesão. Olha só o que ele trouxe. Unido por coesão. Deixa eu dar um zoom um pouco maior aqui, ó. Apareceu aqui unido por coesão, que apresenta harmonia, ajustado, concorde. Olha só, vou dar um zoom aqui. Unido por coesão. A mão, unido por coesão, que apresenta harmonia. A mão apresenta harmonia. Uma união harmônica entre uma coisa e outra. Harmonia, a coesão das partes de um estado. Então, tá percebendo o que é a coesão? Ela é uma coisa harmônica, onde tudo coopera para uma funcionalidade. Tá ficando mais claro, né? Tá ficando mais claro. Vamos lá. Antes de partir para exemplos, saiba o seguinte. Tira da sua cabeça, tira da sua cabeça, abstrai da sua cabeça, que todas as classes que você vai criar terão somente uma responsabilidade. Isso é uma utopia. Então, se você acha que vai criar todas as suas classes com somente uma responsabilidade, você não vai conseguir. Não tem como. É uma utopia. Não tem como. O que nós podemos fazer é o seguinte, é deixá-las o mais próximo possível dessa responsabilidade única. E é muitas vezes difícil identificar qual é essa funcionalidade de uma classe. Ficou um pouco confuso, né? Vou ler aqui de novo. Antes de partir para exemplos, saiba o seguinte. Tira da sua cabeça que todas as classes que você vai criar terão somente uma responsabilidade. Isso é uma utopia. O que podemos fazer é deixá-las o mais próximo possível. Da responsabilidade única. E é muitas vezes difícil identificar qual é essa funcionalidade, qual que é essa responsabilidade única dessa classe. Então relaxa e tente pelo menos deixar o mais próximo possível da responsabilidade única. E só mais uma coisa antes de partir para os exemplos, eu prometo, só mais uma coisa. É o seguinte, o que eu vejo é muitas pessoas confundindo a coesão, que é as partes da classe trabalhando para uma finalidade, para somente uma finalidade, confundir a coesão com não usar outros objetos dentro dessa classe para chegar a essa finalidade, porque as classes, os objetos, eles foram criados para cooperar entre si, para se relacionar entre si. E se uma classe ela precisa de outra para chegar na sua finalidade, por que não? Então, eu vejo que muitas pessoas falam, não, se eu estou usando um objeto dentro dessa classe, ela não tem uma responsabilidade. Tem, por que não? Eu posso usar um outro objeto para chegar na finalidade desse outro objeto, dessa classe. Então, pode trabalhar sem problema nenhum. O que não pode, olha só, o que não pode é criar a lógica dentro de uma classe. O que não pode é criar a lógica dentro de uma classe, mas pode usar a classe que criou essa lógica. Deu para entender? Então, você não pode criar a lógica dentro dessa classe. Você pode usar a classe que criou essa lógica. Quer um exemplo mais prático? Vamos supor que tem um checkout. E nesse checkout eu quero gravar no banco de dados esse checkout. Então, para gravar no banco de dados, eu tenho que ter acesso ao banco de dados. Eu tenho que ter acesso, por exemplo, ao método create. Então, eu posso utilizar um objeto que eu já criei, que tem esse método create, chamar dentro da classe de checkout e utilizar lá dentro esse create. O que eu não posso é pegar toda a lógica do create e criar dentro da classe checkout, utilizar toda a lógica ali, criar toda a lógica ali. Não, a lógica eu já abstraí para uma outra classe. Agora eu pego essa lógica e utilizo dentro dessa classe de checkout. Deu para entender, né? Espero que sim. Vamos lá. Então, para começar, eu quero que você pare e medite e pense sobre as seguintes classes. Quer dizer, sobre as seguintes, faltou plural aqui. Com base em tudo o que eu falei até agora. A primeira, vamos pensar na classe de lógica. De lógica não, perdão. A classe de log. O que essa classe teria que ter para ser considerada como uma classe que tem uma responsabilidade única?
Ela é menor que o normal, ela tem um reuso fácil, então esses são um dos indicativos que a classe ela tem uma responsabilidade única e também claro que todos os seus métodos eles trabalhem em conjunto para chegar a uma finalidade. Então, uma classe de log. Se eu criar o log, um método para criar o log, perfeito, né? Uma classe para um método para deletar o log, ou seja, deletar o arquivo. Sim, por que não? Eu ainda estou trabalhando com o log. E pegar o log e mostrar ele. Eu já vi exemplos de pessoas que pegaram essa parte de pegar o log e mostrar, colocaram em uma classe separada. Então tá entendendo aqui que não é uma coisa tão objetiva assim? Se eu quiser colocar o método de pegar o log e mostrar dentro da classe de log, eu posso sem problema nenhum. Mas tem pessoas que gostam tanto de abstrair, tanto de separar tanto as coisas que colocam em uma classe diferente. Na minha opinião, não tem tanta necessidade assim. Agora, se eu quiser cadastrar o caminho, olha só, se eu quiser cadastrar o caminho desse log no banco e também enviar esse log para alguém por e-mail. Então, olha só, eu tenho uma classe de log, onde eu estou criando o log, estou deletando o log e pegando o log e mostrando o log. Agora, se eu quiser cadastrar o log no banco de dados e também enviar esse log por e-mail. E aí, será que eu posso colocar nessa classe de log ou não? Então, cadastrar o caminho do log no banco. Essa parte aqui pode ficar um pouco confusa, porque, olha só, vou cadastrar o caminho do log no banco. Então, cadastrar o caminho do log no banco faz parte do log para trabalhar com o log? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá vendo como não é uma coisa tão objetiva assim? Eu não colocaria dentro da classe de log, isso aqui eu colocaria separado. E enviar o log para alguém. Daí sim, aqui com certeza eu não colocaria dentro da classe de log, mas esse daqui eu posso pensar, posso colocar dentro da classe de log sem problema nenhum, mas esse aqui não. Então esse eu coloco dentro da classe de log, esse aqui eu posso colocar também, esse também. Esse aqui pode ser que sim, pode ser que não. Então não é uma coisa tão objetiva assim. Isso aqui também, essa parte de cadastrar o caminho do log no banco e enviar o log para alguém, tá com cheirinho aqui de controller, não tá não? E você criar um controller para poder trabalhar com isso. Daí você cria a classe de log aqui, ó, com isso aqui, e o cadastrar o log no banco e enviar o log para alguém, daí você coloca no controller. Pode ser? Então tá percebendo que cadastrar o log e enviar por e-mail tem relação com o log? Então cadastrar o log no banco de dados e enviar o log para alguém tem a ver com log, porque está trabalhando com log. Mas se eu criar na classe, vai acabar essa classe fazendo mais de uma coisa, tendo mais de uma responsabilidade, mais de uma funcionalidade, porque além de trabalhar com log, eu vou cadastrar no banco e ainda vou enviar o log para alguém. Então, ele está fazendo mais de uma coisa. Os seus métodos eles não estão trabalhando em conformidade, em harmonia, para somente um objetivo. Agora vem a parte complicada. Como se tudo agora tivesse sido fácil, né? Então, se todos os métodos têm que trabalhar em conjunto, em harmonia, para chegar a uma finalidade, então eu teria que criar uma classe para criar o log, uma classe para deletar o log e para pegar o log. Tá vendo? Sim, poderia ser, mas por que não criar uma classe onde ele trabalha com criar o log, deletar o log e pegar o log? Por que não? Por que criar uma classe para cada um deles? Mas sendo que se eu colocar esses outros dois métodos aqui, daí sim vai estar totalmente longe. Então tá vendo que aqui eu criei uma classe o mais próximo possível da responsabilidade única. Não é, de fato, somente fazendo uma coisa. Está chegando o mais próximo possível. Não tem como você criar todas as suas classes com somente uma responsabilidade. Vamos lá. Outro exemplo. Vamos agora para o Shopping Cart. O que essa classe teria que ter para ser considerada como uma classe que tem responsabilidade única? Então uma classe, ela só pode adicionar o produto no carrinho se estiver logado. E aí, pensa comigo. Adicionar o produto no carrinho. Remover o produto do carrinho. Calcular o total do carrinho. Limpar o produto do carrinho. E se produtos que será adicionado no carrinho tem no estoque ou não. Essa parte aqui, ó, só pode adicionar no carrinho se estiver logado? Com certeza não. Isso aqui tem que ser fora da classe Shopping Cart. Essa verificação se o usuário está logado tem que ser fora. Tem que ser, por exemplo, no controller. Já adicionar o produto no carrinho, sim. Remover o produto do carrinho, sim. Calcular o total, sim. Limpar o produto do carrinho, sim. E se o produto será adicionado no carrinho, se tem no estoque. Essa parte aqui também pode ser meio que
Se colocar na classe, eu não acharia tão absurdo assim. Eu não colocaria. Mas se eu colocar dentro da classe isso aqui, eu não acharia tão absurdo. Não, verdade, não acharia tão absurdo assim. Então tá percebendo que tudo aqui está trabalhando com relação ao carrinho de compras, mas não tem como criar a classe Shopping Cart fazendo somente uma coisa. Não, por exemplo, se eu fosse criar uma classe Shopping Cart para fazer somente uma coisa, sei lá, adicionar o produto no carrinho. Outra classe, remover o produto do carrinho. Outra classe, calcular o total. Então, estou trabalhando com uma classe, tudo em volta do carrinho de compras, onde eu estou chegando o mais próximo possível da responsabilidade única. Se você passar esse carrinho aqui com esses métodos para uma pessoa, ela fala, não tem responsabilidade única. E outra vai falar, não, tem sim. Então, não é uma coisa objetiva. De novo, tira essa coisa dos seus ombros, achar que, meu Deus do céu, essa classe aqui está errada. Meu Deus do céu, estou fazendo errado. Não. Chegue o mais próximo possível da responsabilidade única. É claro que aqui você não vai, por exemplo, colocar, sei lá, vai ser login. Fazer um login aqui dentro da classe de checkout. Não. Tem que ter pelo menos relação com o carrinho de compras. Um exemplo um pouco mais complicado, que é a classe de contato. O que essa classe teria que ter para ser considerada como uma classe que tem responsabilidade única? Vamos lá. Pegar os dados para enviar o e-mail. Nome, e-mail, assunto, mensagem. Sim, vai pegar os dados para enviar o e-mail. Olha só, essa é uma classe de contato. Não é uma classe de enviar e-mail. É uma classe de contato. Por exemplo, o usuário chegou lá no seu site, preencheu, clicou em enviar. Então, ele vai chamar automaticamente essa classe aqui, essa classe de contato. Então, agora ele vai configurar os dados de envio no PHP Mailer. Aqui já não. Aqui seria a classe a classe de envio de e-mail. Então, eu criaria uma classe chamada e-mail. E nessa classe e-mail, eu trabalharia com o PHP Mailer e configuraria os dados de envio de e-mail do PHP Mailer nessa classe e-mail. Então, isso aqui eu não colocaria dentro da classe de contato. Enviar e-mail, sim, porque eu vou criar a classe e-mail e vou pegar essa classe e-mail e chamar dentro da classe de contato. Então, vou enviar o e-mail utilizando essa classe de e-mail. Então, está entendendo que eu estou utilizando uma outra classe para ser utilizado dentro de uma outra classe para chegar à sua finalidade, que é enviar o contato. E se eu quiser cadastrar no banco o e-mail para poder verificar depois os e-mails enviados? E aí? Eu posso colocar dentro da classe ou não? Bom, se for uma coisa que você vai utilizar sempre isso, não é somente para um usuário não, poder colocar sim, sem problema nenhum. Porque agora, você cadastrando o e-mail de contato dentro da classe de contato, você pode depois conferir todos os e-mails enviados lá no banco de dados. Então, poderia sem problema nenhum. Então, essa classe aqui, essa classe de contato, ela parece muito com o controller, não parece não? Parece muito com o controller. Em um projeto com padrão MVC, com certeza esse seria o caso. Porque você criar uma classe de contato não faz tanto sentido. Aqui teria que ser um controller. Mesmo criando um controller, eu teria que criar uma classe que envia o e-mail, que é essa classe aqui, essa classe que pega os dados do e-mail e a classe que cria o método para enviar e-mail, que eu vou utilizar nessa classe de contato, que é um controller. Então, e nessa classe eu colocaria tudo isso. Olha só, mesmo criando um controller, eu teria que criar uma classe que envia o e-mail. Nessa classe eu colocaria tudo isso. Se eu colocasse, como está tudo relacionado com e-mail, essa classe teria uma responsabilidade única. Já vou adiantando, um controller, ele nunca tem uma responsabilidade única, não tem como. Um controller não tem uma responsabilidade única. Nesse caso aqui, que eu falei que é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil, é o seguinte. Nós temos 3 atores aqui. Nós temos o controller, o contato, quer dizer, 3 não, nós temos 2. Nós temos o contato controller, o contact controller e temos também a classe de envio de e-mail. Não, temos 3 sim. O controller, a classe para cadastrar no banco de dados e também a classe de envio de e-mail. Então, tem o Contact Controller, tem esse aqui, a classe de e-mail, que provavelmente eu criaria uma classe com o nome de e-mail, onde eu pegaria todos os dados configuraria todos os dados de envio do PHP Mailer e criaria o método para enviar o e-mail. E, claro, teria a classe para cadastrar no banco de dados. Daí eu pegaria tudo isso e trabalharia dentro do Contact Controller.
E essa classe de e-mail aqui, ela seria totalmente coesa. Por quê? Porque eu teria as configurações de envio de e-mail através do PHP Mailer e também teria a classe de envio de e-mail. Então, eu tenho uma mão, aqui a palma é a classe. O primeiro método, configuração do PHP Mailer. E o segundo, aqui o envio de e-mail. E é uma classe pequena. Então, tem 2 métodos. Poderia ter aqui uns 5 métodos. Seria ainda uma classe pequena. Então, configuração do PHP Mailer e envio de e-mail. Então, esses 2 dedos aqui da mão estão trabalhando harmonicamente para chegar a uma finalidade, que é o enviar e-mail. A classe e-mail, método, configurar o PHP Mailer e o método de enviar o e-mail. Já esses daqui, esses outros exemplos aqui, shopping carts, adicionar produto no carrinho, remover produto, calcular o total, limpar o produto e não tem outro. Vamos ver. E não tem outro. Então, seria aqui, shopping cart, os dedos trabalhando tudo em coesão, tudo para uma única finalidade, que é trabalhar com o carrinho de compras. Se eu quisesse criar uma classe somente para adicionar o produto no carrinho, para remover, para calcular e para limpar, seria totalmente um desperdício, seria um preciosismo muito grande. Então aqui eu cheguei o mais próximo possível de uma responsabilidade única, onde todos os métodos estão trabalhando para uma única finalidade, que é criar um carrinho de compras, trabalhar com um carrinho de compras. E o outro exemplo aqui, que é o log. Classe log, métodos trabalhando em conformidade, em harmoniosidade, se é que eu posso falar assim, trabalhando de forma harmoniosa para chegar a uma finalidade. Criar log? Sim. Criar um arquivo de log? Deletar o log? Sim. Pegar e mostrar o log? Sim, por que não? E cadastrar o caminho do log no banco de dados. Já esse quarto dedo aqui poderia ficar meio pendente. Será que ele trabalhando com os outros métodos aqui eles vão trabalhar juntos para chegar em uma finalidade só? Eu acho que sim, porque cadastrar o log no banco de dados, se eu for cadastrar o log em todos os logs que eu criar, sei lá, por que não? Mas algumas pessoas podem achar que não. Já esse enviar o log para alguém por e-mail, daí não, isso aqui não. Ele não vai trabalhar em conformidade com os outros métodos para chegar a uma finalidade só. Eu sei que é um pouco confuso essa parte de responsabilidade única, por isso que eu nem cheguei na parte do código, porque se eu mostrasse um código para você falar que isso é uma responsabilidade única, sem passar para você uma parte teórica tão forte que eu passei agora para você, seria totalmente um desperdício de aula. Então, espero que essa aula tenha te ajudado. Valeu, um abraço e até mais.